Algumas noites prometem magia, outras roubam tudo, tão rápido que o coração leva anos para conseguir entender. O frio de dezembro mordia os rostos dos pedestres que caminhavam apressados pelas calçadas de Manhattan, mas naquela sexta-feira de 1990, o desconforto não importava. Times Square estava viva. Os letreiros luminosos piscavam em vermelho, azul e amarelo neon, refletindo nas poças de água suja deixadas pela chuva fina da tarde. O cheiro de pretzel assado misturava-se ao vapor que subia das grades do metrô, mas havia também o odor acre de escapamentos de ônibus e o perfume barato demais dos vendedores ambulantes. Uma sirene distante cortava o ar, apenas um dos sons da cidade, mas naquela noite soou como um aviso que ninguém soube interpretar. Hannah Walker segurava a mão da filha com força, enquanto desviava de um grupo de turistas japoneses que tiravam fotos em frente ao teatro onde passava Cats. Ela podia sentir a palma pequena e quente de Sofia dentro da sua, os 5 dedos minúsculos apertando de volta com confiança absoluta. A menina não tirava os olhos dos anúncios gigantes acima delas. Seus lábios estavam entreabertos, quase paralisados pela grandeza daquilo. Tudo. Hannah apertou a mão da filha 3 vezes, o código secreto delas para Eu Te Amo. Sofia apertou de volta, 3 vezes, sem tirar os olhos das luzes. Mamãe, aquilo lá em cima tá mexendo sozinho? Sofia perguntou, apontando para um outdoor animado, onde uma garrafa de Coca-Cola girava lentamente sobre si mesma. Tá sim, meu amor. É como mágica, né? Hannah respondeu, sorrindo enquanto ajustava o gorro vermelho da filha contra o vento gelado que descia entre os prédios. Quando eu crescer, vou fazer mágica de verdade. Vou fazer nevar todo dia de Natal. Sofia disse com aquela seriedade infantil que parte o coração de qualquer mãe. Hannah riu baixo, puxando a menina mais para perto. Eu sei que você vai, meu amor. Você consegue qualquer coisa. Paul Walker vinha logo atrás, carregando uma câmera Polaroid pendurada no pescoço e as mãos enfiadas nos bolsos do casaco puído. Ele era um homem alto, de ombros largos, mas com uma postura que denunciava cansaço crônico. Dirigir táxi por 12 horas diárias deixava marcas. Na coluna, nos olhos sempre vermelhos, nas conversas cada vez mais curtas em casa. Ele observava Hannah e Sofia à frente e um pensamento atravessou sua mente como uma sombra. Quantas noites assim eu perdi? Quantas vezes prometeu estar presente e não conseguiu? Mas aquela noite seria diferente. Ele tinha jurado. Tinha prometido que levaria Sofia para ver as luzes. E ali estavam eles. Espera aí, Han. Deixa eu tirar uma foto dela com aquele painel da Cup Noodles atrás. Paul pediu, acelerando o passo para alcançá-las. Hannah parou ao lado de uma banca de jornal enquanto Paul se agachava na frente da filha, ajustando o foco da câmera. O famoso outdoor gigante da Cup Noodles, com seu vapor subindo em neon pulsante, brilhava atrás de Sofia como uma moldura futurista. A menina ficou séria de repente, como se entendesse a importância daquele momento. Seu rosto pequeno, emoldurado por cachos castanhos que escapavam do gorro, ficou imóvel diante da lente. Não sorriu. Apenas observou o pai com aqueles olhos escuros e profundos, registrando tudo. O flash disparou. A foto saiu com um zumbido mecânico escorregando pela abertura lateral da câmera. Paul pegou o quadrado branco e sacudiu no ar, sorrindo. Vai ficar linda. Vou colocar na geladeira assim que a gente chegar. Eles continuaram andando, atravessando a rua em direção ao coração de Times Square, onde a multidão se adensava. Havia famílias inteiras, casais de mãos dadas, grupos de adolescentes rindo alto demais. Um artista de rua vestido de estátua da liberdade ficava imóvel numa caixa de madeira, enquanto crianças jogavam moedas aos seus pés. Um saxofonista tocava Silent Night com um sotaque jazzístico que ecoava entre os prédios. O som era lindo, mas competia com buzinas, vozes, o ruído constante do tráfego. Acima de tudo, o icônico outdoor do Marlboro Man, já em seus últimos meses antes da proibição, observava a cidade com seu olhar distante e indiferente.
Hannah sentiu o corpo de Sofia se inclinar para a direita, puxando a mão dela. Olha, mãe, tem um homem gigante ali. Era um boneco inflável do Papai Noel, balançando na entrada de uma loja de brinquedos. Hannah riu, mas ao olhar para frente percebeu que a multidão estava se fechando. Um grupo de estudantes universitários passou correndo entre eles, rindo e empurrando uns aos outros. Ela apertou a mão de Sofia com mais força. 3 vezes. Fica perto de mim, tá bom? Tá, mamãe. Paul estava alguns passos atrás agora, tentando guardar a câmera de volta na bolsa enquanto desviava de um carrinho de cachorro-quente. Hannah olhou para trás, checando se ele ainda estava ali. Ele acenou. Ela sorriu e virou-se novamente para a frente. Foi então que ela viu a vitrine. Era uma loja de câmeras e eletrônicos, com vitrines iluminadas cheias de filmadoras e TVs empilhadas. Numa delas passava o clipe de Vogue, da Madonna, em looping silencioso. Hannah parou por um instante, hipnotizada pela imagem. Ela sempre quis uma filmadora. Sempre sonhou em registrar os aniversários de Sofia, os natais, as formaturas futuras. Um dia, talvez num Natal futuro, talvez quando Paul conseguir aquele emprego na empresa de logística. No reflexo do vidro, ela podia ver a si mesma e Sofia lado a lado, como num espelho mágico. 2 silhuetas recortadas pelas luzes de neon. Ela soltou a mão de Sofia por 3 segundos. Apenas 3. O tempo de tirar a câmera Polaroid da bolsa, ajustar a alça e olhar de novo. Para a vitrine, imaginando. Quando virou-se de volta, o reflexo no vidro mostrava apenas ela. Sofia tinha desaparecido. O coração de Hannah parou, literalmente. Por um segundo inteiro, ela não conseguiu respirar. Seus olhos varreram a multidão ao redor. Rostos desconhecidos, centenas deles, se movendo em todas as direções. Gorros, casacos. Crianças, sim, mas nenhuma com o gorro vermelho. Nenhuma com os cachos castanhos. Sofia? Ela chamou, mas a voz saiu fraca. Quase um sussurro. Sofia? Agora mais alto. Paul percebeu. Ele largou a bolsa no chão e avançou, girando o corpo em todas as direções. Cadê ela? Cadê a Sofia? Ela estava aqui. Ela estava na minha mão. Hannah gritou, e a voz dela rasgou o ar com uma força que fez algumas pessoas ao redor pararem e olharem. Um cheiro forte de fumaça de metrô subiu de repente por uma grade aos pés dela, misturando-se com o odor de cebola caramelizada de um carrinho próximo. As luzes ao redor começaram a piscar, vermelhas, brancas, azuis, diretamente em seu rosto, como flashes estroboscópicos. Sua visão periférica começou a estreitar. Havia apenas o grito preso na garganta e o nome da filha se perdendo na multidão. Sofia, Paul, berrou com uma intensidade que fez o saxofonista parar de tocar. A multidão começou a se abrir. Pessoas se viravam confusas, assustadas. O que houve? É uma criança? Alguém viu alguma coisa? Meu Deus, é sequestradora? Chama a polícia! Hannah corria agora, empurrando gente, olhando para baixo, procurando entre as pernas dos adultos. A respiração dela saía em rajadas curtas, quase ofegantes. Talvez Sofia tivesse se abaixado para pegar algo. Talvez estivesse escondida. Talvez. Alguém viu uma menina? Uma menina de 5 anos, gorro vermelho, cabelo castanho. Paul gritava para todos. Mas as respostas eram sempre as mesmas. Rostos em branco, cabeças balançando negativamente, olhares de pena. Hannah sentiu as pernas fraquejarem. O mundo ao redor começou a girar. As luzes de neon, que segundos antes pareciam mágicas, agora eram violentas, agressivas, piscando como alarmes de incêndio. O som do trânsito se transformou num rugido insuportável. Ela caiu de joelhos no meio da calçada, as mãos cobrindo o rosto. Meu Deus, alguém levou minha filha. A NYPD chegou em menos de 10 minutos. 4 viaturas cercaram o quarteirão. Policiais uniformizados começaram a bloquear as entradas do metrô, interrogando seguranças e pedestres.
Rádios crepitavam. Ordens eram gritadas. Um perímetro foi estabelecido, mas já era tarde demais. Sophia Walker tinha desaparecido em meio a milhares de pessoas, engolida pela própria cidade que prometera encantá-la. Foi nesse caos que Frank Delgado chegou. O som da porta do sedã cinza batendo cortou o ar como um ponto final. Ele saiu do carro com um sobretudo preto que já tinha visto dias melhores e uma expressão que parecia esculpida em pedra. Delgado tinha 52 anos, cabelos grisalhos cortados rente e olhos que carregavam o peso de 3 décadas na polícia de Nova York. Enquanto caminhava em direção à cena, sua mão direita tocou instintivamente o bolso interno do paletó, onde ele guardava uma foto desbotada de uma menina de 7 anos. Outro caso. Outra família. Outro fracasso que ele carregava como uma cicatriz invisível. Ele era conhecido no departamento como o cara que não larga osso. Casos de crianças desaparecidas eram sua especialidade, ou sua maldição, dependendo de quem você perguntasse. Ele se aproximou de Hannah, que agora estava sentada na traseira de uma viatura, tremendo mesmo com o casaco de um policial sobre os ombros. Paul estava ao lado dela, segurando a mão da esposa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Delgado se agachou na frente deles, colocando-se no nível dos olhos de Hannah. Seu olhar percorreu o rosto dela como um scanner, registrando cada detalhe, cada tremor, cada sinal de choque. Meu nome é Frank Delgado. Sou detetive da unidade de pessoas desaparecidas. Eu sei que isso é impossível agora, mas preciso que vocês respirem fundo e me digam exatamente o que aconteceu. Hannah tentou falar, mas as palavras saíam quebradas, sufocadas por soluços. Paul assumiu, recontando cada detalhe. A foto, a vitrine, os 3 segundos. Delgado ouvia em silêncio, mas seus olhos não paravam. Ele observava tudo: a posição da vitrine, o fluxo da multidão, as câmeras de segurança nos prédios ao redor, o ângulo das ruas. Quando Paul terminou, Delgado colocou uma mão firme no ombro dele e outra na mão de Hannah. Eu já perdi crianças antes e jurei que nunca mais. Ninguém some nessa cidade sem deixar um rastro, e eu sou muito bom em seguir rastros. Ele pausou, olhando diretamente nos olhos dos dois. Eu vou encontrar sua filha, Sra. Walker. Mesmo que eu tenha que virar Nova York do avesso. Ele se levantou e caminhou até o meio de Times Square, que agora estava quase vazia, isolada pela polícia. As luzes continuavam piscando, indiferentes. Atrás dele, um enorme painel eletrônico exibia uma propaganda natalina. Faça este Natal inesquecível. O vento frio levantou a barra do sobretudo de Delgado enquanto ele girava lentamente, observando cada esquina, cada saída, cada sombra. Em algum lugar dessa cidade, Sophia Walker estava viva. Ele tinha certeza disso, e ele ia trazê-la de volta. Ou morreria tentando. Inscreva-se para acompanhar como essa investigação mudou Nova York. E como um caso esquecido por 5 anos, encontrou justiça. As primeiras 48 horas determinam tudo. Depois disso, a criança vira estatística. E eu não trabalho com estatísticas, trabalho com promessas. Frank Delgado não dormiu naquela noite. Assim, fonte 347. Ele estava sentado numa sala apertada do 14º distrito, cercado por mapas de Manhattan espalhados sobre a mesa, xícaras de café frio empilhadas ao lado de um cinzeiro cheio. A fumaça do cigarro subia em espirais lentas até o teto manchado de amarelo. Ao seu redor, 4 detetives revisavam depoimentos, faziam ligações, cruzavam informações. Mas Delgado estava quieto, olhos fixos numa foto polaroid que Paul Walker havia entregue a ele horas antes. Sophia Walker, 5 anos, gorro vermelho, cachos castanhos, olhos escuros que pareciam grandes demais para o rosto pequeno. Na foto ela estava séria, quase solene, com o letreiro gigante da Cup Noodles brilhando atrás dela como uma auréola futurista. Delgado virou a foto de cabeça para baixo, de lado, aproximou dos olhos. Estava procurando algo, qualquer detalhe que os pais não tivessem notado. Um reflexo, uma sombra, alguém ao
Fundo. Nada. Ele colocou a foto de volta na mesa e acendeu outro cigarro. Sua mente já estava montando o quebra-cabeça. 3 segundos. Era esse o intervalo. 3 malditos segundos entre Hannah soltar a mão da filha e perceber que ela tinha sumido. Tempo suficiente para quê? Para alguém pegá-la e desaparecer na multidão? Para ela ter se afastado sozinha? Para ter entrado numa loja? Delgado pegou o telefone e discou o número do laboratório forense. Atenderam no 3º toque. Quanto tempo ainda para as fitas de segurança? Ele perguntou sem preâmbulo. Estamos coletando agora, detetive. Tem câmera na entrada do teatro, na joalheria da 45, na estação de metrô e em 2 prédios comerciais. Devemos ter tudo digitalizado até amanhã de manhã. Eu preciso para ontem. Entendido, vou dar prioridade. Delgado desligou e olhou para o mapa. Ele havia marcado com caneta vermelha o ponto. Exato onde Sofia desapareceu. Vitrine da loja de eletrônicos na esquina da Broadway com a 44. Dali, traçou círculos concêntricos representando distâncias que uma criança de 5 anos conseguiria percorrer em 3 segundos. 10 metros. Talvez 15 se estivesse correndo. Mas Sofia não estava. Correndo. Ninguém tinha visto uma criança correndo. Isso significava uma coisa. Alguém a tinha carregado. Rápido. Eficiente. Sem chamar atenção. Delgado se levantou e foi até o quadro branco na parede, onde começou a listar possibilidades. Hipótese 1. Sequestro planejado. Alguém estava seguindo a família? Conheciam a rotina dos Walker? Havia pedido de resgate? Hipótese 2. Oportunidade. Predador esperando o momento de distração. Criança sozinha. Alvo fácil. Times Square. Caos perfeito para desaparecer. Hipótese 3. Sofia se afastou sozinha. Viu algo que chamou atenção. Entrou em loja. Ou teatro. Perdeu-se na multidão. Ele riscou a 3ª hipótese. Uma criança de 5 anos não desaparece sem deixar rastro. Alguém teria visto. Alguém teria ouvido. E os pais disseram que Sofia era obediente, que nunca saía de perto deles. A porta da sala se abriu. Entrou a detetive Maria Santos, uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos presos num coque apertado, expressão cansada, mas determinada. Ela carregava uma prancheta cheia de papéis. Terminamos de entrevistar todo mundo que estava na área, ela disse, jogando a prancheta na mesa. 63 testemunhas. Ninguém viu nada. Útil. Tem gente que lembra de ver a menina sim, mas ninguém viu ela sendo levada. Ninguém viu ela chorando ou gritando. É como se ela tivesse evaporado. Delgado assentiu devagar. Isso significa que quem pegou ela sabia o que estava fazendo. Não foi improvisado. Foi rápido, limpo, invisível. Você acha que é um profissional? Ou alguém que já fez isso antes? Ele apagou o cigarro com força no cinzeiro. Checou a lista de predadores conhecidos na área? Já estamos nisso. Tem 17 registrados num raio de 5 quilômetros. Vamos bater na porta de cada um deles ainda hoje. Ótimo. E os pais? Alguma inconsistência? Maria balançou a cabeça. Nada. Eles estão destruídos, Frank. Não é atuação. Paul Walker quase desmaiou durante o depoimento. Hannah não consegue parar de chorar. Chequei as finanças deles. Não tem dinheiro para ser alvo de sequestro por resgate. Paul dirige táxi. Hannah trabalha meio período numa lavanderia. Eles são limpíssimos. Delgado respirou fundo. Bom, isso descartava envolvimento familiar, que era sempre a primeira coisa a investigar. Agora ele podia focar no que realmente importava. Encontrar Sofia antes que fosse tarde demais. Amanheceu com uma névoa fina cobrindo Manhattan. Delgado estava de volta a Times Square às 6 da manhã, quando a cidade ainda dormia e as luzes de neon perdiam parte do brilho contra o céu acinzentado. Ele caminhou lentamente pela calçada, refazendo os passos dos Walker. Parou exatamente onde Hannah tinha parado na frente da vitrine da loja de eletrônicos. Olhou para o reflexo no vidro. Imaginou Sofia ao seu lado. Virou-se. Olhou para trás.
Quantas pessoas estavam ali naquela noite? 2.000? 3.000? Quantas delas tinham visto Sofia? Quantas tinham visto o homem, ou a mulher que a levou? Ele observou as câmeras de segurança nos prédios ao redor, 5 no total, ângulos diferentes. Talvez uma delas tivesse capturado algo. Tinha que ter. Às 9 horas, Delgado estava de volta ao distrito, numa sala escura iluminada apenas pela luz azulada de 4 monitores. O técnico de vídeo, um jovem chamado Danny com óculos de lentes grossas, estava sentado diante dos controles avançando e retrocedendo as imagens em câmera lenta. Essa aqui é da joalheria, Danny explicou, apontando para o monitor da esquerda. Tem uma visão parcial da calçada onde a menina desapareceu. Delgado se inclinou para a frente, olhos grudados na tela. Ele viu Hannah e Sofia caminhando, Paul logo atrás. Viu Hannah parar na frente da vitrine. Viu Sofia ao lado dela. Depois, Hannah se virava para mexer na bolsa. E quando a câmera mudava de ângulo, Sofia não estava mais lá. Roda de novo. Mais devagar. Danny obedeceu. Quadro por quadro. Delgado viu o exato momento. Sofia estava ali. Depois não estava. Entre os 2 frames havia algo. Uma sombra. Um movimento. Alguém passando entre a câmera e a menina. Para aí, amplia isso. A imagem ficou granulada, pixelizada, mas era possível ver. Uma figura alta, vestindo algo escuro. Talvez um casaco comprido, passando bem perto de Sofia. No frame seguinte, tanto a figura quanto a menina tinham sumido. Consegue melhorar a imagem? Delgado perguntou, a voz tensa. Posso tentar, mas vai levar tempo. A qualidade é ruim. Faz o que puder e me mostra as outras câmeras. Eles passaram as próximas 2 horas revisando todas as gravações. Nas imagens da estação de metrô, capturadas 7 minutos depois do desaparecimento, Delgado viu algo que fez seu estômago apertar. Um homem alto, casaco escuro, carregando uma mochila grande, descendo as escadas rapidamente. A mochila parecia cheia, pesada. Imprime isso, todas as angulações que você tiver desse cara. Danny trabalhou rápido. Em minutos, Delgado tinha 6 fotos impressas em preto e branco. O rosto do homem nunca aparecia claramente. Ele mantinha a cabeça baixa como se soubesse onde estavam as câmeras. Mas tinha algo. Uma tatuagem no pescoço. Parcialmente visível numa das imagens. Amplia aqui. Danny ampliou. A tatuagem parecia ser uma cobra. Ou talvez um dragão. Difícil dizer com a resolução ruim. Delgado pegou as fotos e saiu da sala. Maria Santos estava no corredor falando ao telefone. Quando viu a expressão de Delgado, ela desligou imediatamente. Achamos alguma coisa? Delgado mostrou as fotos. Esse cara entrou no metrô 7 minutos depois que Sofia sumiu, carregando uma mochila grande, tatuagem no pescoço. Nunca mostra o rosto. Sabe exatamente onde estão as câmeras. Maria estudou as imagens. Isso não é prova. Não, mas é um começo. Ele apontou para a tatuagem. Vamos descobrir quem é ele. Enquanto isso, a história já tinha vazado para a imprensa. Às 11 horas daquela manhã, a manchete do New York Post estampava: Menina desaparece em Times Square. Polícia sem pistas. Repórteres acamparam na frente da delegacia. Câmeras de TV cercavam a casa dos Walker no Bronx. A pressão aumentava a cada hora. Delgado ignorava tudo isso. Ele tinha apenas um foco: a tatuagem. Ele ligou para todos os contatos que tinha nas ruas. Informantes, ex-presidiários, donos de estúdios de tatuagem. Mandou cópias da imagem para cada delegacia da cidade. Alguém, em algum lugar, tinha que reconhecer aquele desenho. A resposta veio às 15 horas. Um tatuador do Brooklyn ligou. Eu conheço esse trabalho. É do Nico. Ele faz tatuagens ilegais num porão em Bed-Stuy. Estilo russo. Muito específico. Delgado anotou o endereço. 20 minutos depois, ele e Maria estavam num carro descaracterizado, atravessando a ponte do Brooklyn em direção ao endereço. O céu estava escuro, pesado de neve que não caía.
A cidade parecia segurar a respiração. Quando chegaram ao local, um prédio de tijolos desgastados com janelas cobertas por tábuas, Delgado sentiu aquela sensação familiar. Estava perto. Muito perto. Ele bateu na porta. Ninguém respondeu. Bateu de novo, mais forte. NYPD. Abra a porta. Um homem abriu, magro, tatuagens cobrindo os braços. Olhou para os detetives com desconfiança. Estamos procurando informações sobre uma tatuagem, Delgado disse, mostrando a foto. Você fez isso? O homem estudou a imagem. Hesitou. Depois assentiu. Fiz, faz uns 3 anos. Quem é o dono? Silêncio. Delgado se aproximou. Uma criança de 5 anos está desaparecida. Se você sabe alguma coisa e não falar, vai responder por cumplicidade. O homem engoliu seco. Depois sussurrou um nome. Vincent Marlowe. Em Nova York, todo mundo tem um segredo. Alguns são pequenos, patéticos. Outros destroem vidas. E quando você começa a cavar, descobre que os piores segredos não pertencem a uma pessoa, pertencem a uma rede inteira. O nome ecoou na mente de Frank Delgado como um sino funeral. Vincent Marlowe. De volta ao carro, com a neve finalmente começando a cair em flocos pesados sobre o Brooklyn, Delgado ligou para o distrito e pediu que rodassem o nome no sistema. Maria dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada escorregadia, mas ele podia sentir a tensão emanando dela. Ambos sabiam que estavam entrando em território perigoso. Aquele momento numa investigação quando você deixa de procurar pistas e começa a seguir pessoas reais. Pessoas que podem reagir, desaparecer ou atacar. A resposta veio em menos de 5 minutos. O detetive Morrison, da equipe de Delgado, estava ofegante do outro lado da linha. Frank, você vai querer ouvir isso. Vincent Marlowe, 38 anos, ficha criminal extensa. 2 prisões por assalto à mão armada nos anos 90. Uma por porte ilegal de arma em 2001. Cumpriu 3 anos em Rikers. Foi solto em 2004 por bom comportamento. Morrison fez uma pausa. Mas tem algo mais. Em 2006 ele foi interrogado, mas não acusado, em relação ao desaparecimento de uma criança em Queens. O estômago de Delgado apertou. Que criança? Menino. De 7 anos. Sumiu num parque. Nunca foi encontrado. Marlowe era um dos frequentadores do parque. Alguém tinha visto ele conversando com crianças antes. Mas não tinha prova, então soltaram ele. Endereço atual? Tenho 2. Um apartamento registrado no Lower East Side, Rua Delancey, número 247. E um armazém em Red Hook que aparece no nome dele. Provavelmente fachada para alguma coisa. Quero que esperem reforços antes de... Delgado desligou. Maria olhou para ele de soslaio. Ele disse para esperarmos reforços, não disse? Disse. E nós vamos ignorar isso? Uma criança de 5 anos está desaparecida há mais de 24 horas, Maria. Cada minuto conta. Se Marlowe está envolvido e perceber que estamos atrás dele, ele vai desaparecer. Ou pior. Delgado checou sua arma. Uma Glock 19 que carregava havia 15 anos. Vamos ao apartamento primeiro. Se ele não estiver lá, tentamos o armazém. Maria suspirou, mas não discutiu. Ela conhecia Delgado tempo suficiente para saber que, quando ele tomava uma decisão, não havia como fazê-lo mudar de ideia. O prédio da Rua Delancey era uma construção de tijolos vermelhos desbotados, 6 andares, escadas de incêndio enferrujadas penduradas na fachada como cicatrizes metálicas. O saguão cheirava a mofo e urina. Não havia porteiro. O elevador estava quebrado, um cartaz rasgado avisando: use as escadas. Apartamento 4B. Delgado e Maria subiram em silêncio, armas embainhadas mas prontas. No 4º andar, o corredor era estreito e mau. Iluminado, apenas uma lâmpada fraca piscando no teto. Porta 4B no fim do corredor, tinta verde descascando, um olho mágico rachado. Delgado se posicionou de um lado da porta, Maria do outro. Ele escutou. Silêncio. Bateu. Vincent Marlowe, NYPD. Precisamos conversar. Nada.
Bateu de novo, mais forte. Sr. Marlowe, se estiver aí dentro, abra a porta. Só queremos fazer algumas perguntas. Ainda nada. Delgado testou a maçaneta. Trancada. Ele olhou para Maria, que assentiu. Ele recuou um passo e chutou a porta com força, logo abaixo da fechadura. A madeira velha cedeu com um estalo. A porta se bune. Escancarando. NYPD. Alguém em casa? O apartamento estava escuro. Delgado entrou primeiro, arma em punho. Varredura rápida da sala de estar. Sofá velho, TV de tubo desligada, pilhas de jornais amarelados, cinzeiro transbordando. Cheiro de cigarro e algo mais. Algo adocicado, quase químico, que ele não conseguia identificar. Maria foi para o quarto. Delgado checou a cozinha. Pia cheia de pratos sujos, geladeira ronronando, porta entreaberta revelando cerveja e restos de comida chinesa. Frank, vem ver isso. Ele entrou no quarto. As paredes estavam cobertas de fotos, dezenas delas, fotos de crianças. Crianças em parques. Crianças saindo de escolas. Crianças brincando em calçadas. Todas tiradas de longe, com teleobjetiva, sem que os pequenos soubessem que estavam sendo fotografados. No centro da parede, presa com tachinhas, havia uma foto maior. Uma menina de cabelos castanhos, gorro vermelho, segurando a mão da mãe. Sophia Walker, tirada em Times Square, provavelmente no dia anterior ao desaparecimento. Maria cobriu a boca com a mão. Meu Deus! Delgado sentiu uma onda de raiva gelada subir pela espinha. Ele se aproximou da parede, estudando cada foto, cada rosto. Havia pelo menos 20 crianças diferentes ali. Algumas fotos eram antigas, desbotadas. Outras eram recentes. Ele estava escolhendo. Delgado disse, a voz baixa e controlada. Observando, planejando. Maria já estava no telefone chamando a equipe forense. Delgado saiu do quarto e começou a revirar o apartamento metodicamente. Na sala, embaixo do sofá, encontrou uma mochila preta. A mesma que tinha visto nas imagens de segurança do metrô. Estava vazia agora, mas no fundo havia fios de cabelo castanho. Longos. Cabelo de criança. Ele colocou a mochila cuidadosamente sobre a mesa usando uma caneta para não contaminar possíveis impressões digitais. No banheiro, dentro do armário atrás do vaso sanitário, encontrou uma caixa de sapatos. Dentro, documentos falsos, passaportes em 3 nomes diferentes, certidões de nascimento e um mapa do estado de Nova York com vários pontos marcados em caneta vermelha. Um deles era Red Hook, o armazém. Delgado voltou para o quarto onde Maria ainda estava ao telefone coordenando a chegada da perícia. Ele interrompeu. Ele não está aqui, mas sei onde ele pode estar. Red Hook, no extremo sul do Brooklyn, era uma área industrial decadente, cheia de armazéns abandonados, docas desertas e ruas mal iluminadas. Às 19h30, com a noite completamente fechada e a neve caindo mais forte, Delgado e Maria estacionaram a 2 quadras do endereço do armazém. Desta vez, não estavam sozinhos. 4 viaturas os seguiam, 8 policiais armados, todos informados da situação. Ninguém estava disposto a arriscar. Se Marlowe tinha Sophia, e se ele estava armado, as coisas podiam ficar feias rapidamente. O armazém era uma estrutura de metal corrugado, 2 portas de garagem enferrujadas na frente, janelas altas cobertas de sujeira. Uma luz fraca brilhava no interior vazando por frestas nas paredes. Alguém estava lá dentro. Delgado reuniu a equipe. 4 na entrada da frente, 2 cobrindo a saída dos fundos. Maria e eu entramos primeiro. Se virem movimento hostil, não hesitem. Mas lembrem-se, pode haver uma criança lá dentro. Tenham cuidado com os tiros. Todos assentiram. Delgado checou sua arma mais uma vez. Respirou fundo. Depois avançou em direção ao armazém, Maria ao seu lado, as botas afundando na neve fina. Eles se posicionaram de cada lado da porta lateral. Uma porta de metal amassada com um cadeado que parecia novo. Delgado não perdeu tempo.
2 tiros na fechadura, o metal se partindo com faíscas. Chute na porta. Ela se abriu. NYPD, Vincent Marlowe, saia com as mãos à vista. Eco no espaço vazio. Delgado entrou, arma erguida, varredura rápida. O armazém era imenso, mal iluminado por algumas lâmpadas, penduradas em cabos velhos, caixas empilhadas, lona cobrindo algo no canto, cheiro de óleo de motor e mofo. E então ele ouviu um som abafado, um gemido. Seu coração disparou. Sofia! Ele correu em direção ao som, Maria logo atrás. No fundo do armazém havia uma porta de madeira, trancada por fora, com um ferrolho. Delgado abriu de supetão. Dentro, amarrada numa cadeira com fita adesiva na boca e olhos arregalados de terror, estava Sophia Walker. Viva! Delgado sentiu uma onda de alívio tão forte que quase o derrubou. Ele entrou correndo, ajoelhou-se na frente da menina, removeu a fita da boca. Com cuidado. Está tudo bem, Sofia. Você está segura agora. Eu sou policial. Vou te levar de volta para sua mamãe, ok? A menina começou a chorar, soluços profundos. Delgado a desamarrou rapidamente e a pegou no colo. Ela estava tremendo, vestindo as mesmas roupas do dia em que desapareceu, mas parecia ilesa. Maria, chama a ambulância e liga para os pais. Maria saiu correndo. Delgado segurou Sofia, sentindo o coraçãozinho dela disparado contra o peito dele. Você foi muito corajosa, Sofia. Muito corajosa. Mas onde estava Marlowe? A resposta veio na forma de um barulho de metal rangendo. Delgado virou a cabeça e viu, nos fundos do armazém, uma porta de garagem se abrindo, uma figura correndo para fora. Suspeito fugindo pela saída dos fundos. Ele gritou pelo rádio. 2 policiais saíram em perseguição. Delgado ouviu gritos, um tiro, depois silêncio. Minutos depois, a voz de um dos policiais crepitou no rádio. Suspeito detido, repito, suspeito detido. Delgado fechou os olhos por 1 segundo. Terminara. Sofia estava segura. Marlowe estava preso. 2 horas depois, no hospital, Hannah e Paul Walker se reuniram com a filha. As cenas de choro, abraços e beijos ficaram gravadas na memória de Delgado. Aqueles raros momentos em que o trabalho valia a pena, quando ele conseguia devolver algo precioso que tinha sido roubado. Mas enquanto Sofia era examinada pelos médicos e consolada pelos pais, Delgado estava numa sala de interrogatório 6 andares abaixo, encarando Vincent Marlowe através de uma mesa de metal. Marlowe não dizia nada. Apenas sorria. Um sorriso fino, frio, que fazia o sangue de Delgado ferver. Você vai passar o resto da sua vida na prisão, Delgado disse calmamente. Sequestro, cárcere privado de menor, tentativa de fuga. Estamos falando de décadas. Marlowe, você nunca mais vai ver a luz do dia. Marlowe se inclinou para a frente, ainda sorrindo. Você acha que eu trabalhava sozinho? Delgado ficou paralisado. O que você quer dizer? As fotos no meu apartamento. Você achou muitas, não foi? 20? 30 crianças? Marlowe riu baixo. Dessas? Todas. Quantas você acha que eu peguei? O estômago de Delgado apertou de novo. Quantas? Marlowe se recostou na cadeira, cruzou os braços. Quer respostas? Então me dá um acordo. Proteção, redução de pena. Aí eu conto tudo. Delgado se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Saiu da sala antes de fazer algo que pudesse arruinar o caso. Do lado de fora, Maria o esperava, o rosto pálido. Frank, a perícia encontrou algo no armazém. Debaixo daquelas lonas. Ela engoliu seco. Eram gaiolas, 5 delas. 3 tinham evidências de que foram usadas recentemente. Cabelos, roupas de criança. Delgado sentiu o mundo girar. Sophia Walker não era a primeira. E Marlowe não estava sozinho. A investigação estava apenas começando. A sala de interrogatório cheirava a café requentado e desespero. Delgado observava Vincent Marlowe através do espelho unidirecional, os punhos cerrados ao lado do corpo. O homem sentado ali, com suas mãos algemadas sobre a mesa metálica,
parecia extraordinariamente calmo para alguém que enfrentava acusações de sequestro e possível participação em uma rede de tráfico de menores. Ele está jogando conosco, murmurou Maria ao seu lado, os braços cruzados. Sabe exatamente o que está fazendo. Delgado assentiu, sem tirar os olhos de Marlowe. Nas últimas 3 horas, o homem havia oferecido migalhas de informação, sempre condicionadas a garantias que a promotoria ainda não estava disposta a conceder. Mencionara nomes pela metade, localizações vagas, insinuações sobre uma operação que se estendia por vários estados. Quantas crianças? Delgado finalmente perguntou, entrando na sala com passos medidos. Maria o seguiu, fechando a porta com um clique definitivo. Marlowe ergueu os olhos, um sorriso fantasmagórico brincando em seus lábios. Detetive Delgado. Pensei que tivesse desistido de mim. Quantas crianças, Marlowe? A voz de Delgado era gelo quebrando. O homem inclinou a cabeça, como se estivesse considerando uma pergunta filosófica particularmente interessante. Isso depende. Quantas vocês estão dispostos a salvar? Porque o tempo está passando, detetive. A cada hora que desperdiçam tentando me fazer falar sem oferecer nada em troca, mais difícil fica encontrá-las. Maria se inclinou sobre a mesa, invadindo o espaço pessoal de Marlowe. Você acha que está em posição de negociar? Temos evidências suficientes para te trancar até você apodrecer. Evidências de quê? Marlowe riu, um som seco e desagradável. De que eu mantinha uma criança em um depósito. Vão me dar 10 anos, talvez 15 com boa conduta. Mas os outros... Ele fez uma pausa dramática. Os outros vão continuar operando. Vocês pegaram um peixe. Pequeno, detetives. Eu sou apenas o zelador. Delgado puxou uma cadeira e sentou-se lentamente, forçando-se a calma. Tinha visto esse tipo de manipulação antes. Criminosos que tentavam inflar sua própria importância, criar narrativas elaboradas para ganhar vantagens no sistema. Mas algo no olhar de Marlowe o incomodava. Havia uma certeza ali, uma convicção que ia além da bravata comum. Me fale sobre os outros, disse Delgado mantendo o tom neutro. Primeiro, quero imunidade total. Segunda coisa, proteção. Não apenas na prisão, mas minha família também. Tenho uma ex-mulher em Denver e uma filha de 12 anos. Você tem uma filha? A voz de Maria gotejava sarcasmo. E mesmo assim... Exatamente por isso. Marlowe a interrompeu, e pela primeira vez algo genuíno atravessou sua expressão. Medo. Eles sabem sobre ela. Se eu falar sem proteção adequada, ela desaparece. Simples assim. Delgado trocou um olhar com Maria. Se Marlowe estava dizendo a verdade, se realmente havia uma organização maior por trás disso, precisariam envolver o FBI. Casos de tráfico interestadual saíam da jurisdição local. Mas isso também significaria perder o controle da investigação, ver o caso ser transferido para agentes federais enquanto eles ficavam à margem. Dê-nos algo concreto, disse Delgado. Um nome, uma localização, algo que possamos verificar agora. Se checar, conversamos sobre proteção. Marlowe ficou em silêncio por um longo momento, os olhos percorrendo o teto como se estivesse fazendo cálculos complexos. Finalmente suspirou. Há um depósito em Newark, rua industrial perto dos estaleiros abandonados. Número 47 da Riverside Drive. Porão tem acesso por uma porta de aço nos fundos. Código é 8372. O que vamos encontrar lá? Perguntou Maria, já anotando. Esperava que não perguntasse isso. Marlowe olhou para as próprias mãos. 3 crianças. Talvez 4, dependendo se... Vocês precisam ir agora. O pessoal da rotação verifica o local a cada 6 horas. Próxima verificação é em 45 minutos. Delgado já estava de pé. Se isso for... Mentira. Se for uma armadilha... Não é. Marlowe o interrompeu, e havia algo quebrado em sua voz agora. Eu fiz muitas coisas ruins, detetive. Mas ainda tenho uma filha lá fora. Se cooperar significa mantê-la segura, então vou cooperar. Só me prometam que vão protegê-la. Maria saiu correndo rendo.
Sala para mobilizar uma equipe tática. Delgado permaneceu mais um momento estudando o homem à sua frente. Marlowe não parecia mais o predador confiante do armazém. Parecia pequeno, assustado, um peão em um jogo que o superava. Se essas crianças estiverem lá, disse Delgado calmamente, vou fazer tudo ao meu alcance para proteger sua filha. Mas se isso for um truque, uma forma de ganhar tempo ou alertar seus parceiros, juro por Deus que vou pessoalmente garantir que você nunca mais veja a luz do dia. 20 minutos depois, Delgado estava no banco do passageiro de uma viatura não identificada, atravessando a cidade em velocidade máxima. Atrás deles, 3 vans pretas carregavam a equipe SWAT, todos vestidos e armados para confronto. Maria dirigia com concentração absoluta, desviando do trânsito da tarde. O rádio crepitava com coordenadas e confirmações. O FBI havia sido notificado, mas a equipe local tinha autorização para proceder dado o elemento tempo crítico. Se Marlowe estava dizendo a verdade, minutos poderiam significar a diferença entre salvar vidas e chegar a mais uma cena de crime. Newark apareceu como uma cicatriz urbana no horizonte. Edifícios abandonados, ruas quebradas. O cheiro inconfundível de negligência industrial. A Riverside Drive era exatamente como Marlowe descrevera. Uma fileira de depósitos decadentes, janelas quebradas, olhando como órbitas vazias para o rio poluído além. O número 47 se destacava apenas por sua porta de aço reforçada, incongruente com a deterioração ao redor. A equipe SWAT se posicionou em silêncio militar, armas em punho, enquanto o técnico se aproximava do painel numérico ao lado da porta. Delgado segurou a respiração quando os números foram digitados. 8372, um clique mecânico. A porta se abriu. O porão se revelou em camadas. Primeiro, a escuridão absoluta. Um negro tão denso que parecia ter substância física. Depois, quando as lanternas táticas cortaram o vazio, vigas de luz revelando partículas de poeira suspensas no ar estagnado. O cheiro chegou por último. Umidade, mofo e algo mais primitivo. Medo cristalizado em moléculas. Polícia! A voz do comandante da SWAT ecoou no espaço confinado. Se há alguém aqui, identifique-se. Silêncio. Depois, um som tão baixo que Delgado pensou ter imaginado. Um soluço abafado vindo das profundezas do porão. A equipe avançou em formação tática. Armas apontadas. Cada canto verificado metodicamente. Delgado e Maria seguiam atrás, suas próprias armas desembainhadas mas apontadas para baixo. O porão era maior do que parecia do exterior. Um labirinto de corredores estreitos e salas improvisadas, divisórias de compensado criando cubículos irregulares. Na terceira sala à esquerda, encontraram a primeira criança. Era um menino, talvez 8 anos, encolhido em um colchão sujo no canto. Seus olhos eram enormes no rosto magro, refletindo a luz das lanternas como os de um animal noturno. Usava roupas grandes demais manchadas de sujeira que Delgado preferiu não identificar. Quando a luz o alcançou, ele se encolheu ainda mais contra a parede, cobrindo o rosto com braços finos demais. Ei, está tudo bem. Maria guardou a arma imediatamente, ajoelhando-se a uma distância segura. Sua voz assumiu um tom maternal que Delgado raramente ouvia. Você está seguro agora. Somos policiais. Ninguém vai te machucar. O menino não respondeu, mas seus olhos se moveram cautelosamente para Maria, avaliando, calculando. Delgado reconheceu aquela expressão. Já a vira em vítimas de trauma extremo. A criança estava decidindo se podia confiar, se isso não era apenas outro truque cruel em uma série interminável deles. Existem outras crianças aqui? Perguntou Maria gentilmente. Podemos ajudá-las também. Um aceno mínimo. O menino ergueu uma mão trêmula e apontou para o fundo do corredor. A equipe SWAT já estava se movendo. Nos próximos 15 minutos encontraram mais 3 crianças. Uma menina de aproximadamente 6 anos escondida dentro de um armário
muda e com os olhos vidrados. Um adolescente de talvez 13 anos acorrentado a um radiador enferrujado, seu tornozelo em carne viva de tentativas de escape. E outra menina, 10 ou 11 anos, que começou a gritar quando viram ela, um som agudo e inumano que gelou o sangue de Delgado. Precisamos de ambulâncias, disse ele no rádio, lutando para manter a voz firme. 4 crianças, todas precisando de atenção médica imediata. E serviços de proteção à criança. Agora, Maria estava com o adolescente acorrentado, um chaveiro de ganzúas em mãos trabalhando meticulosamente na fechadura. O garoto a observava em silêncio, lágrimas traçando caminhos limpos em seu rosto sujo. Quando a corrente finalmente cedeu, ele não se moveu, apenas continuou sentado, massageando o tornozelo ferido com movimentos mecânicos. Como você se chama? Perguntou Maria suavemente. Marcos. A voz era um sussurro rouco, pouco usado. Marcos Chen. Minha mãe está procurando por mim? Vamos descobrir, prometeu Maria, embora Delgado visse a dúvida em seus olhos. Quantos desses casos terminavam com famílias que haviam desistido, assumido o pior e seguido em frente? Por quanto tempo você está aqui? Marcos olhou para o nada como se estivesse contando internamente. Não sei. Semanas. Meses. Eles nos movem às vezes. Diferentes lugares. Este é o terceiro, eu acho. Delgado se aproximou, ajoelhando-se para ficar no nível do garoto. Marcos, preciso que você seja muito corajoso agora. Você consegue me dizer quem são eles? Quem te trouxe para cá? O medo atravessou o rosto do adolescente como uma nuvem passando sobre o sol. Eu não posso, eles disseram. Que se a gente contasse, eles matariam nossas famílias. Eles têm nossos endereços, nossas fotos, eles sabem onde todo mundo mora. Eles não podem te machucar agora, disse Delgado com uma convicção que não sentia completamente. Você está sob proteção policial. Vamos manter você e sua família seguros. Foi o que disseram para a Sarah, murmurou Marcos, e algo na maneira como ele falou o nome fez o estômago de Delgado revirar. Ela tentou fugir uma vez, no outro lugar. Eles a pegaram de volta. A gente ouviu ela gritando a noite inteira. No dia seguinte, ela não estava mais lá. O silêncio que se seguiu era pesado com implicações. Delgado trocou um olhar com Maria, vendo seu próprio horror refletido de volta. Isso era maior, mais organizado e infinitamente mais sinistro do que haviam imaginado. Paramédicos chegaram com macas e cobertores térmicos. As crianças foram envolvidas em alumínio crepitante como pequenos astronautas traumatizados, sendo preparados para o lançamento. A menina mais nova ainda não havia falado uma palavra, apenas agarrava o ursinho de pelúcia surrado que encontraram ao seu lado, como se fosse um salva-vidas. Enquanto as ambulâncias partiam, sirenes, cortando o crepúsculo de Newark, Delgado permaneceu no porão, absorvendo cada detalhe. A equipe forense já estava trabalhando, fotografando, coletando evidências, procurando por qualquer pista sobre quem mantinha aquele lugar funcionando. Em uma das salas improvisadas, encontraram um quadro branco, com um calendário rabiscado. Datas, horários, códigos numéricos que não faziam sentido imediato. Uma fileira de nomes, alguns riscados, outros circulados. Delgado fotografou tudo com seu celular, um backup pessoal caso a cadeia de custódia oficial fosse comprometida. Delgado, você precisa ver. Isso. A voz de Maria vinha de uma sala que ainda não haviam verificado completamente. Ele a encontrou de pé diante de uma parede coberta de fotografias. Dezenas delas, presas com taxinhas em um padrão que sugeria organização sistemática. Crianças. Todas crianças. Algumas das fotos eram profissionais. Headshots como para um catálogo. Outras eram claramente tiradas sem conhecimento dos sujeitos. Em parques, saindo de escolas, brincando em quintais. Meu Deus, murmurou Delgado. É um catálogo. Eles estão catalogando alvos. Maria apontou para uma seção específica da parede. Fotos.
com X vermelho desenhado sobre elas. Estes são os que foram levados. Reconhece algum? Delgado se forçou a olhar mais de perto, comparando os rostos com os casos de pessoas desaparecidas que conhecia de memória. Este aqui, ele apontou para um menino latino de cabelo escuro. Desapareceu em Minas Intyanzeticer, Sacramento há 6 meses. E esta menina, Cristo, ela é de Portland. O caso ficou nacional por uma semana antes de desaparecer do noticiário. Estamos olhando para a operação interestadual, possivelmente internacional, disse Maria, sua voz tensa. Isso é tráfico em escala industrial. Um técnico da SWAT apareceu na porta. Detetives, encontramos um laptop escondido em um painel falso. Está protegido por senha, mas nossa equipe de tecnologia está trabalhando nisso. Prioridade máxima, ordenou Delgado. Tudo que estiver nessa máquina pode ser nossa única ligação com quem está comandando. Isso. Seu telefone vibrou. Número desconhecido. Delgado hesitou, depois atendeu. Delgado. Detetive. A voz era distorcida, passada por algum tipo de modulador eletrônico. Você acabou de cometer um erro muito grave. O sangue de Delgado gelou. Quem é você? Sou alguém que agora precisa fazer ajustes nos planos. As crianças que você resgatou hoje, elas eram mercadoria de baixo valor. Devoluções defeituosas, problemáticas demais para serem rentáveis. Você fez o trabalho de limpeza para nós. Você é um monstro, cuspiu Delgado, sinalizando freneticamente para Maria rastrear a chamada. Sou um empresário, corrigiu a voz. E negócios continuam, detetive. Apesar de suas interferências heróicas. Mas já que você se mostrou tão persistente, talvez seja a hora de elevar as apostas. Você tem família, detetive Delgado? Uma irmã em Boston, se não me engano. Uma sobrinha de 9 anos. Chamada Isabela. Linda criança. Cabelo escuro igual ao seu. O mundo de Delgado se estreitou para um ponto singular de terror frio. Se você encostar um dedo nela, então coopere. Entregue Vincent Marlowe. Todas as evidências que coletou hoje. E talvez, apenas talvez, sua família continue não sendo do nosso interesse. A linha ficou muda. Delgado permaneceu imóvel, o telefone ainda pressionado contra o ouvido, embora a linha morta emitisse apenas um zumbido eletrônico. Sua mente processava as implicações em camadas. Eles sabiam sobre Isabela. Sabiam sobre sua irmã. Haviam feito sua lição de casa, transformando seu trabalho de investigador em uma vulnerabilidade pessoal mortal. Delgado. A voz de Maria o trouxe de volta. O que aconteceu? Você está branco. Ele abaixou o telefone lentamente, como se o dispositivo pudesse explodir. Eles me ligaram. Quem quer que esteja comandando. Isso. Ameaçaram minha sobrinha. Maria ficou rígida. Precisamos de proteção imediata para sua família. Agora. E é exatamente isso que eles querem. Respondeu Delgado, sua voz ganhando um tom duro que surpreendeu até ele mesmo. Me distrair. Nos fazer recuar. Transformar isso de ofensivo em defensivo. Sua sobrinha tem 9 anos. E existem dúzias de outras crianças de 9 anos nessas fotos. Ele gesticulou para a parede do horror atrás deles. Se eu recuar agora, se nós recuarmos, todas elas continuam sendo mercadoria. Todas elas continuam sendo compradas, vendidas, usadas e descartadas. Maria o estudou com olhos afiados de leitura de pessoas. Então, o que você está propondo? Duplo jogo, disse Delgado, sua mente já montando o quebra-cabeça. Eles querem Marlowe. Vamos dar Marlowe a eles. Mas não antes de termos tudo o que precisamos dele primeiro. Eles voltaram à delegacia 2 horas depois, o carro silencioso exceto pelo zumbido do motor e o ocasional estalo do rádio policial. Delgado havia ligado para sua irmã durante o trajeto, usando o código que estabeleceram anos atrás quando ele primeiro entrou para a polícia. Estou planejando uma visita surpresa. Significava perigo iminente. Aquele hotel legal onde ficamos significava safe house pré-estabelecido. Ela não fez perguntas, apenas confirmou que entendeu e desligou para começar a se mover. Na delegacia,
Marlowe aguardava na sala de interrogatório, seu advogado ao lado parecendo significativamente menos confiante do que horas atrás. As notícias do resgate haviam se espalhado rapidamente, e ele sabia que seu cliente estava afundando em águas muito mais profundas e escuras do que um simples caso de corrupção corporativa. Delgado entrou sem cerimônia, jogando uma pasta grossa sobre a mesa. Fotografias se espalharam. As crianças, o porão, o catálogo macabro na parede. Seu cliente quer fazer um acordo? Disse ele sem preâmbulo. Então aqui está. Nomes, endereços, estrutura organizacional completa. Quem está no topo, quem são os operadores, onde estão as outras localidades, tudo. Marlowe olhou para as fotos e pela primeira vez algo parecendo remorso genuíno atravessou seu rosto. Eu não sabia sobre isso. As crianças. Eu juro que não sabia. Mas você sabia sobre algo, pressionou Maria. Os arquivos que você roubou, a documentação que esteve movendo, através de canais criptografados. Você sabia que estava facilitando algo ilegal. Transações financeiras, admitiu Marlowe, sua voz pequena. Movimentação de fundos através de empresas de fachada. Pensei que fosse lavagem de dinheiro. Talvez tráfico de drogas. Mas isso... Ele gesticulou, impotentemente para as fotografias. Isso é outra categoria de inferno. O advogado se inclinou para sussurrar algo, mas Marlowe o afastou. Não vou proteger essas pessoas. Não disso. Pelos próximos 90 minutos, Marlowe falou. Nomes surgiram. Alguns esperados, outros chocantes. 1. Vereador local. 2 executivos de tecnologia. 1 produtor de Hollywood. 1 pastor. A rede se estendia como raízes de uma árvore podre, infiltrando-se em todos os níveis da sociedade. O núcleo operacional está em Seattle, disse Marlowe, sua voz monótona pelo peso da confissão. Uma empresa chamada Lighthouse Solutions. Oficialmente fazem consultoria em recursos humanos. Na realidade, coordenam a logística de transporte. Tem um CEO, alguém conhecido apenas como Shepard. Nunca vi o rosto. Todas as comunicações eram através de proxies criptografados. Lighthouse Solutions. Maria. Anotava furiosamente. Temos jurisdição para investigar? Com o que ele acabou de nos dar. Sim, confirmou Delgado. Mas precisamos nos mover rápido. Se eles realmente me ligaram, já sabem que encontramos o porão. Estarão apagando rastros, movendo ativos, possivelmente eliminando testemunhas. Seu telefone vibrou novamente. Outro número desconhecido. Delgado atendeu no viva voz. Detetive. A mesma voz distorcida. Vejo que optou por não cooperar. Decepcionante, mas não inesperado. Se você machucou minha família, sua família está perfeitamente segura por enquanto. Mas deixe-me ser claro sobre suas opções. Você pode continuar esta cruzada, prender algumas pessoas de nível médio, sentir-se como um herói. E acordar todo dia pelos próximos anos, se perguntando se hoje é o dia em que tiramos o que você ama. Ou, disse Delgado, mantendo sua voz neutra. Ou você reconhece que isto é maior do que você. Maior do que qualquer investigação. Você volta para sua vida, protege os seus e deixa forças que você não entende continuar em seu trabalho. Marlowe estava observando Delgado intensamente, reconhecendo o momento de escolha. Maria tinha sua mão perto da arma, como se pudesse de alguma forma atirar através das ondas telefônicas. Delgado respirou fundo. Tenho uma contra-oferta. Você se entrega agora, coopera completamente, e talvez, apenas talvez, quando você inevitavelmente for preso, peça proteção de testemunha em vez de pena de morte. Silêncio. Então, risada. Genuína, divertida. Você tem coragem, detetive, vou lhe dar isso. Mas coragem não detém o inevitável. Estaremos em contato. A linha ficou muda novamente. Ele está certo, você sabe, disse Marlowe suavemente. Sobre ser maior do que você. Essas pessoas têm recursos, conexões, poder que você mal pode imaginar.
Mesmo com tudo que eu disse, você provavelmente pegará 10, talvez 20 operadores de nível médio. Os do topo? Eles simplesmente recuarão, reagruparão, reconstruirão. Talvez, concordou Delgado. Mas cada pessoa que prendemos é uma criança salva. Cada rede que desmantelamos é uma família que permanece inteira. Você não muda o mundo de uma vez. Você o muda uma decisão de cada vez. 3 meses depois, Delgado estava sentado em um banco no Boston Common, observando Isabela brincar no playground. Sua irmã estava a poucos metros de distância, vigilante, mas tentando parecer descontraída. 2 agentes federais disfarçados estavam espalhados pela área, proteção que se tornara constante desde que a investigação explodiu nacionalmente. Lighthouse Solutions havia sido invadida simultaneamente por equipes FBI em 4 estados, 37 prisões, 62 crianças recuperadas. E sim, Marlowe estava certo. Os peixes grandes haviam escapado, desaparecendo em jurisdições sem extradição ou atrás de muros legais construídos por advogados de $1.000 por hora. Mas o Shepard havia cometido um erro. Uma única transferência bancária rastreável de volta para uma conta real. Um nome: David Chenot, ex-executivo da Microsoft, filantropo, homem de família. Ele estava atualmente aguardando julgamento em confinamento federal, sua fiança de 50 milhões negada. O telefone de Delgado vibrou. Mensagem de Maria. Nova pista em Portland. Possível. Localização de Sarah, a garota que Marcos mencionou. Você dentro? Delgado olhou para Isabela, seu riso claro enchendo o ar de primavera. Olhou para sua irmã, cujos olhos encontraram os dele com compreensão silenciosa. Olhou para os agentes, lembretes constantes do preço da justiça. Ele digitou sua resposta. Sempre. Porque Marlowe estava parcialmente errado. Você não detém o inevitável, mas você pode desafiá-lo, ralentá-lo, lutar contra ele uma batalha de cada vez. E às vezes, apenas às vezes, você resgata uma criança que teria sido esquecida. Uma vida que importa. E isso, decidiu Delgado. Enquanto guardava o telefone e caminhava em direção à sua sobrinha, teria que ser suficiente. Até a próxima ligação. A próxima pista. A próxima batalha na guerra sem fim. Ele sempre atenderia.